Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast e por falar em economia criativa, um podcast da Edu Criativa, contando com a parceria da ZGM Studios, que possibilita, toda a infraestrutura para a gravação de nosso podcast. Não esqueça de dar o seu like, de deixar o seu comentário, nos seguir em nossas redes sociais e compartilhar também esse podcast com seus amigos. Vamos divulgar, para que todos possam conhecer um pouquinho mais sobre economia criativa e o trabalho desenvolvido pela Edu Criativa. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa especial para falar conosco. Nós estamos aqui com a Yara. Tudo bem, Yara? Tudo bem, obrigada, Leandro. Obrigado. Grata por me convidar. Isso aí. Yara, como que é seu nome completo, Yara? Yara Franco Coutinho Hernandes. Isso. Você, Yara, está em Londrina desde quando? Desde 1963. Desde 63? Uhum. Desde o início da década de 60, então, está na Sim, cidade, né? Sim. Você veio de onde? Vim interna, de Centenário do Sul. De Centenário do Sul, já era aqui do Paraná, então. Sim, Você veio sozinha ou veio com família? 93 quilômetros. Vim para o internato londrinense. Que legal. Embora tivesse familiares aqui. Sim, então você veio para o internato. Sim. E como que foi essa experiência, Yara? Olha, foi um tempo muito bom, convivendo no colégio londrinense, estudando lá, e foi de aprendizado muito grande com o professor Zaqueu e família. Sim. Pelo um relacionamento familiar. Então, a gente foi, assim, gratificante, de grande crescimento, uma garota vindo a 93 quilômetros de Londrina, já numa cidade grande, foi muito bom. Que legal, deve ter sido uma experiência fantástica, né? Foi. É isso aí. E da década de 60, 63, você já ficou em Londrina? Sim, nunca mais saí de Londrina. Daí a minha família veio para Londrina e aqui radicamos, né? Sim. Inicialmente ali na região da Rua Paranaguá. Sim. E depois viemos para o centro da cidade, Não que a Rua Paranaguá não seja centro, É que, na verdade, a cidade foi crescendo também, Yara? Foi. Talvez naquela época não fosse centro ainda, mas a gente percebe que hoje ampliou-se muito, Sim, ampliou-se. O nosso centro hoje, ele é abrangente, Isso. É um quadrante muito grande que nós temos tido como centro. E isso aumenta as dificuldades do centro. Exatamente. Nós vamos falar sobre o Centro Histórico daqui a pouquinho, Sim. Mas já antecipando que é um desafio ali para a cidade de Londrina, grande. Uhum. Ali da Paranaguá, você foi para a região mais central, então. Sim, vim para a região central, subimos a Goiás, bem próximo ao quadrante menor do centro. Perfeito, e está até hoje ali naquela região? Sim, ali estamos, vivendo, criei os filhos ali, daí já na região exatamente do edifício Bosque. Sim. Criei minhas crianças ali, ocupando a região da concha acústica, o próprio bosque, os animais que lá haviam, É uma época saudosa. Os animais que lá haviam, que animais que se tinha lá, Yara? E ali no bosque tinha macaquinho, tinha galinhas exóticas, então era um lugar de lazer. Você sabe que quando eu era mais jovem, eu lembro de galinhas ali no bosque. Macaquinho eu não lembro. Não, tinha. Não, mas galinhas eu lembro que tinha ali. Na parte próxima ao Colégio Mãe de Deus. Sim. E próxima à Avenida São Paulo, tinha um viveiro grande onde havia macaquinhos. Sim. Yara, a gente sabe que você é uma pessoa bastante envolvida com a cidade, Então, vamos dizer que já é uma pessoa pública, que as pessoas conhecem, que buscam como referência e que é envolvida com várias causas na cidade. Mas só que isso não é de hoje, Não é de hoje. Dista lá dos anos 70, Sim. Nessa época eu me envolvi, fui secretária da Associação da Vila Portuguesa, lá do Buracão, conhecida. Sim. Uhum. Nessa época lecionei no Colégio Tiradentes, também ali, E trabalhei ali no entorno, me envolvi com as pessoas da vila, os moradores da Vila Marísia,
trabalhamos lá ensinando higiene, planejamento familiar com aqueles moradores dali. Passávamos os sábados lá em reuniões de grupos, pessoal, e acabamos ajudando na montagem de uma pré-escola que era necessário lá, um maternal, um berçário, né? E ainda existe. A pré-escola tá lá ainda. Tá lá, firme e forte. Ou seja, é um trabalho que deixou raízes, né? Sim, sim. Isso. Você estava me falando aqui nos bastidores, você trabalhou um pouquinho também como na área de saúde. Ah, sim. Né? Então, daí nos anos 80, em função desse envolvimento da Escola Tiradentes, com os alunos vindo da Vila Marísia e com as carências daquele povo, eu fiz um curso de saúde pública. Legal. O primeiro curso que veio para Londrina de saúde pública, nós recebíamos lá no Cesulon. Olha que legal, lá no Cesulon, hein? Recebíamos lá no Cesulon, professor que vinha de fora e nos deu o primeiro curso aqui de saúde pública. Participei desse curso e aumentou o conhecimento, abriu os horizontes, né? Daí eu trabalhei planejamento familiar com aquele pessoal e daí trabalhei um pouco na 17ª, dei palestras na cidade toda, nas escolas, na associação de pais e, enfim, higiene pessoal, planejamento familiar. Trabalhei nesse sentido, ajudando a nossa população. Que legal, hein, Yara? Mudando de vida as pessoas, né? Importante esse seu trabalho. Bom, o Cesulon, que hoje é a Unifil, né? Sim. Então, você tem um vínculo forte com a instituição, né? Primeiro lá no Colégio Londrinense, depois estudou no Cesulon. Também, você me falou que deu aula também, né? Dei aula no Cesulon. A questão do Londrinense, voltando ao nosso saudosismo, é o seguinte... Minha mãe foi interna no Londrinense, eu fui interna no Londrinense, e meus filhos estudaram no Londrinense. Então, a gente tem uma tradição com essa instituição toda. Que legal, né? Que bacana. E você, então, tem uma formação, você é professora? Sou pedagoga. Pedagoga, atuou na área de saúde, olha só, né? Você começa a falar, bom, a pessoa aí é multi, né? Que desenvolve várias atividades. Verdade. Mas também atuou no ramo imobiliário, que você estava me comentando agora há pouco. Sim, fui imobiliarista por 17 anos aqui na cidade de Londrina. Sim. E, como tal, fui convidada, havia necessidade, né, na época, e o senhor Jurandir, um outro imobiliarista, nosso amigo... Jurandir Luciano, né? Ele mesmo. Isso, exatamente. Me convidou e com um grupo fizemos algumas reuniões e montamos o SINCIL, o Sindicato dos Corretores de Imóveis de Londrina. Que legal. E... como educadora, a gente não poderia deixar de pensar na formação dos corretores, né? Sim. E lá, juntamente com a Sueli Magalhães, montamos um curso, a senhora sua mãe. Sim, conheço bem. Montamos o curso de corretores de imóveis. Legal. E procuramos as pessoas da época, né, que poderiam nos ajudar e nos deram... E foi um curso excelente. Que legal. Foi muito bom, um curso com professores competentíssimos, dos quais ainda vivem por aqui em Londrina. Isso. Eu tenho uma afinidade com o sindicato, justamente porque é por causa da minha mãe, né, que você citou, Sueli Magalhães, que trabalhou vários anos ali no SINCIL, né? Então eu conheci... 25 anos, sei lá, por aí, eu acho coisa. que é por aí. Eu conheci de perto o Jurandir e outras pessoas que, né, atuaram ali na área. Então, olha que interessante, né, Yara? Você atuou em vários ambientes e quando a gente fala do sindicato, por exemplo, também eu vejo que é uma função social, né? Porque você está atuando também para auxiliar quem está atuando nessa área, né? E então é bastante importante. Que interessante, hein, Yara? E hoje você continua atuando nessa área também, né? Não na área de corretor de imóvel, mas em projetos também envolvendo a comunidade, não é isso? Sim, a gente não para, né? Os meus filhos se assustam, dizem assim,
Ô mãe, eu quero fazer tal curso, eu vou lá, pego um certificado e digo, olha, eu já fiz esse curso. É isso aí. Desde manipulação de alimentos, tem lógica? Isso, tem, né? é. Por quê? Porque a gente se preocupa com o tipo de alimento que vem para casa, como é feito e tudo mais, né? Sim. Então, a coisa é abrangente. Eu estou trabalhando com pessoas, desde então, com vidas, preocupada com a transformação das vidas de uma forma criativa. Eu não tenho, assim, grandes envolvimentos com outras equipes, mas nunca deixei de ter esse olhar para o ser humano. Está numa situação, vamos alçá-lo para outra situação melhor dentro da possibilidade, sempre visando a parte educacional com criatividade. Perfeito. Sabe? Porque chega uma altura do indivíduo que ele precisa, você olha, ele precisa sair da onde está, numa situação precária, mas ele tem potencialidades, ele tem conhecimentos. Então, vamos usar esses conhecimentos, vamos ajudá-lo, ensinar o caminho para se especializar naquilo e ali tornar um produtor de rendas, né, e uma sobrevivência melhor. Eu tenho esse olhar para com o ser humano, desde as pessoas que trabalham comigo. Sabe? Muito bom. Nunca permiti que uma pessoa trabalhasse comigo sem estudar. As secretárias que eu tive, a penúltima, ela termina enfermagem no meio desse ano. Olha que legal, que notícia e entrou boa. sem nenhum conhecimento lá. Isso é importante, né? Porque, na verdade, a educação é um meio de transformação, né? Quando Sim. a gente busca melhorias de vida e tudo mais. E hoje você está atuando mais diretamente com o quê, Yara? Não que eu não saiba, tá? Mas só pra gente iniciar a conversa. Pra quem não sabe, Exato. Né? Então, eu desde 2018 eu tenho lidado com a Concha, o nome é comprido. Concha, Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina. Ótimo. Então, eu entrei nesse grupo como vice-presidente e estou presidente. Certo. E fui reconduzida ao cargo e tenho estado por lá. Há quanto tempo você está como presidente da associação? Como presidente desde 2021. 2021. Então, estamos aí há 2 anos, indo para 3 anos como presidente da associação. E é muito desafiador, Yara, esse trabalho? Olha, eu digo que é as raias, as beiras da insanidade. É muito desafiador. Nós temos grandes demandas ali no centro, as quais a gente lida diuturnamente e procura estar se inserindo nas situações da cidade. Ontem, por exemplo, estive na Câmara de Vereadores, que foi a inauguração, seria assim, do Dia Municipal do Turismo. Isso, perfeito. Então, estive lá. E a gente sempre está envolvido nesse aspecto para ver o que tem para o nosso centro, né? O nosso centro é grande, tem um corredor histórico abandonado, tem um centro histórico abandonado, e você pode ficar meio assustado, mas eu sou moradora. Quando eu digo abandonado, nós temos que, desde 2018, tentando conseguir lixeiras para o centro histórico. Certo. E a gente não consegue, entendeu? Eu poderia, é claro, fazer um movimento com os cidadãos, os moradores, arrecadar e mandar fazer, mas os nossos impostos são altos. Sim. E não justifica eu colocar uma lixeira lá, digamos que seja no padrão da empresa que administra essa questão na cidade, sendo que, pessoalmente, eu acho que nós merecemos lixeiras subterrâneas.
A exemplo de Campinas e Chapecó e outras cidades que estão à nossa frente. Se somos uma cidade com um perfil turístico, né? Como uma incubadora de tecnologia que é a nossa cidade, como nós podemos viver um centro histórico com o acúmulo de pessoas em situação de rua, que não são só essas. Sim. Junto com as pessoas em situação de rua, estão os drogados, estão os de tornozeleira, quer dizer que tem alguma pendência com a justiça, né? Então, nós temos um cabedal muito grande de situação que precisa ter um novo olhar pela cidade de Londrina. Perfeito. Pelos departamentos de Londrina. Como que eu vou pensar em trazer grandes eventos, sendo que eu não tenho infraestrutura básica? Se eu não cuido do lixo, se eu não cuido dessa afluência de pessoas em situação... A gente nivela tudo em situação de rua para a cidade, que não permite... Ali, nós somos o centro hoteleiro de Londrina. Como que um visitante vai descer de um dos edifícios ali dos hotéis, que são a nossa rede hoteleira é muito boa. Sim, perfeito. Mas como que o indivíduo vai sair dali e vai ser abordado, atropelado ou roubado? É importante você estar falando, você está trazendo uma percepção de moradora, né? Sim. Da região. Mas também uma percepção em relação ao turismo, né? Sim. Porque o centro histórico, ele é um atrativo turístico importante para a cidade de Londrina. Sim. Então, ao mesmo tempo que a gente fala da identidade daqueles que estão aqui, como você disse, já está aqui há vários anos na cidade, né? A identidade, pertencimento, o centro histórico traz essa relação. Para os moradores que estão ali, eu acho que o impacto é maior, né? Maior. Porque está sentindo isso no seu cotidiano, no seu dia a dia. E a questão da visitação que pode ser prejudicada por conta desse processo todo. Então você entende que o centro histórico ele pode sim se tornar um atrativo turístico interessante, desde que tenha um cuidado com aquela região, né? Precisamos desse cuidado, precisamos desse olhar de toda a estrutura pública. Sim. Sabe? Porque não adianta eu fazer propaganda de Londrina linda, sendo que eu olho no chão, não tem educação o povo no sentido de jogar o lixo no chão ou na lixeira. Entendeu? Então, nós temos que começar com uma situação, um projeto de educação da população de Londrina, as que afluem ao centro. Sim. Sabe? Porque comem, jogam os lixos a céu aberto. E você acha que as pessoas, a própria população, de repente, deixa de ir ao centro por conta dessa situação? Eu acho não, eu tenho certeza. Tenho certeza. Sim. Eles procuram os shoppings, procuram outras situações em que eles vão se sentir mais seguros. Porque, de fato, nós vivemos uma situação de insegurança. Não estou, assim, aqui denegrindo o GM ou PM. Nada disso. Certo. Mesmo porque eu devo muito a eles. Quando a gente está na feira da concha acústica, que a gente, apesar de pagarmos segurança, chega um momento que eu preciso chamar a GM, a PM, eles prontamente nos atendem. Vai lá enxugar um gelo. Sim. Entendeu? E então, não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de uma política adequada quanto a essas pessoas em situação de rua. Veio para Londrina, você vai ter que estudar, você vai ter que aprender alguma coisa para você ser encaminhado ao trabalho. As empresas de Londrina têm que ter uma cota para receber essas pessoas. Daí as pessoas vão ver que Londrina não é acolhedora. A Londrina é educadora. Sim. É uma cidade que educa e que te dá trabalho e que te alça de uma situação de rua
para uma realidade habitacional, um convívio em família, um convívio com outras pessoas. Perfeito. A hora que mudar o perfil de Londrina, as coisas vão mudar. Nós sentimos também, né? Acho que tem uma parte positiva, um movimento, né? Então, eu tenho conversado com algumas pessoas que já estão sentindo essa necessidade. Inclusive, a CIL me parece também que está com um movimento, né, forte, a CIL, que é a Associação Comercial, né, Industrial de Londrina, Sim. em relação ao centro histórico. Mas é importante a sua fala, porque a sua fala é de quem está lá, né? Sim. De quem mora na região, de quem está envolvido, quem está à frente de uma associação, justamente que tem um papel de ter um olhar, né, um cuidado para o centro histórico. Sim, e é assim, Leandro, os moradores do centro histórico, eu vou falar de uma região que é o coração de Londrina, aonde começou tudo. Eu vou falar da concha acústica e do bosque. Perfeito. As pessoas do entorno, elas não descem para a concha acústica mais. Há 40 anos, a concha acústica era um lugar onde convergiam as mães nos finais de tardes com as crianças para brincarem, se socializarem. Era esse. Você viveu essa realidade. Vivi essa realidade, com 2 filhos lá, e enfim. Mas ninguém desce mais. Nós, enquanto concha acústica, quanto associação, nós temos lutado arduamente, desde antes da pandemia, primeiro com a ajuda da Beth, corretora de imóveis, não vou dizer o nome dela, porque ninguém a conhece, a Beth. A Beth. Nós começamos uma feira de artesanato, mas lutamos e foi infrutífero. Daí tivemos a questão da pandemia, paramos, mas existe aquele grupo de mulheres ali do entorno que participam de um grupo da associação, tá? Só que tínhamos que continuar tentando e temos que continuar tentando povoar a concha. Perfeito. Porque o lugar que não é ocupado, ele é tomado. A concha nos foi tomada pelas pessoas em situação de rua, que a culpa não é delas. A culpa é de quem distribui comida e roupa a céu aberto. Essa é a culpa. Aí é a razão, entendeu? Não adianta eu vir falar, tem que educar, ver quem são e coibir essa distribuição. Temos que dar dignidade ao ser humano. Essa é a sua percepção do problema. Essa é a minha percepção. Começa por aí. Você quer sanear o centro de Londrina? Coíba a distribuição de comida a céu aberto. A distribuição de roupa a essa população a céu aberto. O indivíduo não precisa arredar 10 centímetros de onde está, porque o distribuidor de comida e a equipe vão lá e colocam a marmita aonde o indivíduo está dormindo. Entenderam? Sim. Então, por que eu vou trabalhar? Por que eu vou sair dessa situação se eu tenho o almoço, tenho o café da manhã e tenho a marmita da tarde, em torno de 11 horas, meia-noite, eu também recebo pão com café. Sim. Eu não tenho por que trabalhar. Vamos para Londrina, todos para Londrina. É o que tem acontecido. Bom, então, retornando à situação. O que nós fizemos? Procuramos achar parceiros para que pudéssemos tocar a questão da feira na concha. Ela nasceu como feirinha da concha. Hoje ela é a feira da concha acústica. Certo. Nós conseguimos uma parceria com o coletivo Black Divas, que tem as pessoas feirantes, as quais são treinadas, as quais são levadas a ter o MEI. É de fato um trabalho inclusive de formalização, né? Formalização da economia. Então, o que acontece? Elas vêm toda sexta-feira.
temos alimentos de primeira, temos tudo que uma feira tem, hoje nós temos. E tanto é que seremos o palco do Arraiá de Londrina. Olha que legal. E uma festa que esperamos que entre para o calendário da cidade e seja uma grande festa a partir da concha acústica. Perfeito. Entendeu? Todo o entorno, vamos até a biblioteca, vamos até o posto de saúde e estamos aguardando a infraestrutura de iluminação. Já fizemos o pedido, né, via CMTU, para que Londrina Iluminação coloque as caixas de energia nos postes para que os feirantes possam iluminar as suas barracas. Sim. Vai ser dia 9 e 10 de junho. Que legal, são todos convidados, né? Convidados, por estar favor. Ali nessa Londrina e região. É isso aí. Yara, você vê que é importante a sua percepção, né? A percepção de quem está ali vivenciando, né? Quem está vendo tudo acontecer, você tem as suas opiniões, eu acho que isso é importante, né? As opiniões até para a questão do debate, né? Para que o debate Sim. possa ser efetivo, mas também a gente vê que a gente não fica só na opinião, né? Vocês têm ações, então você acabou de falar aí a questão da feira, né? Eu estava vendo outro dia no jornal que essa feira já atraiu exposições, né? Exposições de carros. Sim. Então tudo isso acaba movimentando ali a região, né? É verdade. E se você me permite, eu quero convidar outros setores para expor. Por exemplo, home, que é os carros, casa... Os food trucks? Não, food trucks nós já temos. Já tem? Opa, olha que chique, já né? Temos sim. Os motorhome. Motorhomes, Isso. Obrigada pela ajuda. Nós queremos atingir os motorhomes, Sim. Queremos atingir as comitivas. Londrina tem comitivas ainda que usam cavalo. Sim, é verdade. Né? Então nós queremos atingir as pessoas de motor. Né, tem aquelas motos exóticas, os triciclos, que são exóticos demais, e as motos comuns, aqueles que amam andar de motos. O nosso espaço ali está aberto, sabe? Para as pessoas que andam de bicicleta. Vai lá, faz seu passeio e vai lá. A rua Egídio Camargo do Amaral, aquela rua de paralelepípedo, é fechada. Para que eles possam entrar, quer dizer, entram os moradores, os carros dos moradores que colocam na garagem, saem, mas a rua é fechada para receber esse pessoal todo. Ah, que legal. E pessoal, olha o convite, se você por um acaso aí tem interesse, né, em expor, em levar aí a sua comitiva, levar o seu pessoal, deixa aí no comentário, né, que a gente coloca vocês em contato com a Yara, né, para que possa aí, de repente, né, participar desse projeto, desse processo. Ô Yara, nosso tempo infelizmente tá acabando, né? Você vê que legal? Nossa, foi rápido. É rápido, a gente tinha muito mais coisa para falar, mas eu acho que foi interessante conhecer um pouquinho da sua experiência na cidade, a sua vivência, a sua experiência ali, né, frente da Associação da Concha. Queria agradecer, né, que você aceitou o convite de estar aqui conosco hoje. Eu é que agradeço. O seu convite foi de grande alegria. E agradeço toda a nossa parceria. É isso. Tá? Que somos parceiros em outras coisas também. Sim, somos parceiros, temos projetos. Temos projetos e espero que continue. Isso aí, obrigado, Yara. E obrigado a você que está nos acompanhando, né, assistindo esse podcast. Não esqueça de deixar o seu like, né, de nos seguir também, compartilhar esse vídeo, deixe o seu comentário também. E nós esperamos vocês, tá? No nosso próximo podcast e por falar em economia criativa e inovação.